queridos! Esse é o seu canal Crente Docente e está no ar mais um podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Adriana Goulart e estamos aqui estudando a revista de número 50 da editora Central Gospel, Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Gostaria de pedir que você que nos acompanha aqui divulgue o trabalho realizado pelo Crente Docente. Para isso é só se inscrever lá no nosso canal, deixe seu like, aciona lá o sininho para você receber as nossas notificações e ficar por dentro aí de todas as nossas novidades. Desde já quero agradecer aqui a toda a direção desse canal e a você que acompanha os nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 10 dessa revista, que tem como título Perdas Inaceitáveis. O texto básico aí que vai nortear essa lição está lá em Lucas 15, quando fala da parábola da dracma perdida, e a gente vai explorar um pouquinho mais aí ao longo da lição esse texto. E a introdução, o comecinho dessa lição vai falar sobre as perdas que nós temos aí ao longo do caminho, ao longo da nossa vida. Tem perdas que são inevitáveis e são também necessárias. Quando a gente muda, de fase da vida, sai da infância, vai para a adolescência, da adolescência, juventude para a fase adulta, e daí para a terceira idade, para a velhice, a gente sempre perde alguma coisa. Seja a inocência, seja a fase que a gente tem menos responsabilidade para adquirir mais responsabilidade, boleto, essa coisa toda, né? Seja o que for, a gente sempre vai ter que deixar alguma coisa para trás, abrir mão, perder alguma coisa para ganhar mais lá na frente. Isso faz parte da vida e se a gente quiser crescer, quiser avançar, se a gente não quiser ficar estacionado em uma fase, a gente realmente precisa perder para ganhar. Mas também existem perdas que são irreparáveis, tem perdas que não são programadas, são repentinas. E com essas a gente tem um pouco mais de dificuldade em lidar. Um acidente, uma doença, alguém que foi embora e não vai mais voltar, um filho que foi perdido para as drogas, um marido que a gente pode ter perdido aí, uma esposa pode ter perdido seu marido para algum vício, para bebida. São perdas difíceis. No caso da morte é mais complicado mesmo, não tem como voltar. Mas um filho que ainda está vivo e de repente afastado do caminho de Deus, um marido, um parente, um pai, uma mãe, isso tem como reverter se a gente conseguir manter a fé, essa fé que nos dá maturidade de acreditar em Deus, que tem o poder de reparar todas as coisas, que tem o poder de fazer acontecer aquilo que para nós parece impossível. Tem o poder de nos fazer achar aquilo que parecia perdido para nós, como é o caso da parábola da dracma perdida. O texto que norteia aí a nossa lição, que dá o início da base daquilo que a gente vai estudar hoje. A Bíblia conta em Lucas 15 que uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma. E ela não se satisfaz, ela não aquieta sua alma enquanto ela não encontra. Mas o que a gente percebe é que existem alguns processos aí. A primeira coisa que ela faz quando perde a sua dracma é acender a luz. Ela traz luz ao lugar em que estava escuro. No escuro a gente não consegue encontrar nada. E a segunda coisa que ela faz, ela limpa, ela dá aquela faxina. Porque no meio da sujeira também é difícil a gente encontrar alguma coisa. Então, de repente, você pode ter perdido pessoas ou coisas preciosas e, de repente, pode ser que você precise passar pelo mesmo processo dessa mulher, de trazer luz a essa situação, de limpar alguma coisa aí que esteja suja, que esteja te impedindo, uma mágoa, um ressentimento, uma incredulidade, uma dor. E só o Espírito Santo pode nos ajudar numa hora como essa, mas precisa de um start nosso, precisa de um movimento nosso. Quem sabe, trazendo luz e começando a limpar a sua casa, você não consegue recuperar a sua dracma perdida, assim como a mulher aí da nossa parábola. Seguindo adiante aí no nosso estudo, nós vamos falar sobre o que não se deve perder nessa vida. Mas antes de chegar aqui nesse tópico, eu queria falar com você rapidamente, voltar só um pouquinho aqui, quando a nossa lição fala sobre perdas irreparáveis, perdas de coisas ou pessoas que não tem como voltar atrás. E aí o pastor Estevão Hernandes, que é o nosso comentarista dessa lição, vai falar que a gente precisa mesmo desse nível de maturidade espiritual para se agarrar a Deus, para não perecer, para confiar que Deus é poderoso em nos sustentar em qualquer tipo de situação. E pensando nessas perdas irreparáveis, eu me lembro muito da história de Rispa,
uma mulher marcada pela dor. Você pode encontrar a história dela no livro de 2 Samuel, em alguns trechos, mas é o capítulo 3, capítulo 21, que é o que eu quero trazer aqui agora para compartilhar com você. Rispa era uma mulher que estava sossegada, depois de ter passado por alguns momentos de perda, de dor na sua vida, ela está na tranquilidade do seu lar, acreditando que está a salvo na segurança da sua casa, quando de repente alguns homens batem na sua porta e arrancam de lá os seus 2 filhos para morrer. Para morrer por um crime que eles não cometeram. Na verdade, o erro foi do seu pai Saul, e por conta da dívida de Saul, toda a nação estava sendo assolada, e uma promessa que foi descumprida por Saul precisou ser concluída, precisou ser reparada aí com a morte dos filhos dele. E entre os filhos de Saul estavam aí os 2 filhos de Rispa. A Bíblia vai dizer que os filhos de Rispa e os filhos de a outra filha de Saul, os filhos de Merabe, são executados, e ela não se conforma com isso. Então, em vez de enterrar ou pedir ajuda para enterrar os corpos daqueles que foram executados sem ter culpa direta no assunto, a Bíblia diz que ela estende um pano de saco sobre a rocha e cobre os cadáveres, e durante 6 meses, porque a Bíblia vai dizer que desde o início da colheita até que caiam as chuvas. Então os estudiosos dizem aí que o início da colheita era mais ou menos no mês de abril, e as chuvas vinham no mês de outubro. Então a gente acredita que por 6 meses essa mulher ficou lutando dia e noite contra as aves do céu de dia, contra as bestas da selva à noite, para que não tocassem nos corpos de seus filhos e dos outros filhos de Saul que estavam ali mortos. Durante 6 meses essa mulher lutou, se agarrou àqueles corpos ali. Ela não enterrou, ela não pediu ajuda, ela não gritou por socorro. Ela lutou, ela se recusou a abandonar aquela dor. Ela teve dificuldade de se desvencilhar daquilo ali que já estava morto e não tinha mais como voltar. Mas a Bíblia diz que essa notícia chega aos ouvidos do rei. E quando o rei descobre o que Rispa tinha feito, ele manda que se peguem os ossos de Saul e de Jonas, e que se pegue também os corpos daqueles que haviam morrido ali, e que se faça um enterro digno, que se enterre no túmulo dos pais daquela família. E eu aprendo assim, rapidamente, compartilhando aqui com vocês a história de Rispa, que toda dor, por mais profunda que seja, por mais difícil que seja se desvencilhar dela, por mais complicado, árduo e doloroso que seja deixar para trás, enterrar os seus mortos, mesmo essa dor mais dilacerante, um dia chega ao fim. Nenhuma dor precisa durar para sempre. E aprendo também que o rei pode saber por você do que você está passando. Você tem acesso direto ao trono da graça. Você não precisa que outros digam ao rei aquilo que você está fazendo. Então aprenda a colocar limites na sua dor. E quando você não tiver arte para fazer isso, instrumentos, recursos para colocar fim ao seu sofrimento, saiba que existe um rei que pode fazer isso por você. O que não podemos perder jamais nessa vida? Seguindo aqui o raciocínio da nossa lição, jamais podemos perder o senso da direção de Deus. Jamais podemos perder a direção, o rumo que devemos tomar. Rispa era essa mulher que não sabia mais o que fazer, então a única solução que ela encontrou foi ficar agarrada ali, protegendo aqueles corpos mortos. Mas nós hoje temos acesso à graça de Deus. Nós podemos pedir a Deus direção, apontar que caminho devemos tomar. Quando tudo, lembra que eu falei lá do início de trazer a luz, fazer a faxina? Quando tudo se acalmar dentro da gente, a gente vai ter mais clareza para saber o que fazer. E só quem tem o poder de acalmar, de sentar a poeira das emoções dentro do nosso coração é Deus. Nós, com os nossos recursos, na nossa própria força, a gente às vezes não consegue. Dependendo da dor que a gente está passando, diante de qual perda a gente está lidando, com o que a gente está tendo que lidar mesmo, sozinho na nossa força a gente não consegue, mas em Deus a gente pode. Quando a gente não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. É melhor esperar, sossegar, aguardar em Deus, aceitar o tempo da espera e deixar que quando tudo estiver mais claro, limpo diante dos nossos olhos, a gente consiga seguir o caminho apontado por Deus diante de nós. Não podemos jamais também perder a fé
na providência divina. Devemos acreditar que a nossa fé em Deus vai nos ajudar a direcionar, a encontrar o caminho que devemos seguir. Só a fé em Deus nos ajuda a suportar o insuportável, nos ajuda a ver o invisível e a vencer o invencível. Mas precisamos entender que a fé também é trabalhar com o amanhã, é uma projeção num tempo que ainda não chegou. A fé também trabalha com espera. E às vezes o imediatismo aí do nosso tempo, da nossa sociedade pós-moderna, que quer tudo para ontem, pode nos dificultar aí nesse passo de fé. É preciso saber esperar. Além de saber que nenhuma dor precisa ser para sempre, a gente precisa também entender que tem o tempo da espera. Existe um processo, existe um tempo de cura, existe um tempo para que a gente supere. E esse tempo tem que ser regado, tem que ser baseado, tem que ser permeado aí da nossa fé em Deus. Só a fé, gente, que não faz com que sucumbamos. Só a fé em Deus é que está essa certeza de que a gente pode se agarrar a Ele e, como diz o salmista, nos abrigarmos debaixo das suas asas até que passem as calamidades. Só Deus e só a nossa fé nesse Deus nos ajuda a suportar momentos em que passamos por perdas inaceitáveis. Continuando aí, outra coisa que a gente não pode perder nunca, a gente não deve aceitar perder, é a nossa capacidade de sonhar. Um dia a dor acaba e a gente pode voltar a sonhar novamente. A gente pode voltar a fazer planos. A gente pode voltar a ter desejos, porque a nossa vida segue, porque a nossa vida continua. Apesar daqueles que ainda estão longe, a gente espera voltar. Apesar de vermos aqueles que estão perdidos e a gente tem esperança aí que eles se encontrem. Apesar de alguém que a gente perdeu e tenha só a fé e a esperança de reencontrar um dia na eternidade. Que a nossa dor, que a nossa luta, que as nossas perdas jamais roubem de nós a nossa capacidade de sonhar. Chegando aí ao finzinho do nosso comentário, a gente jamais pode deixar de perder a esperança. A esperança anda junto com a fé e com o amor. A gente não pode perder o vínculo com o amor de Deus, a gente não pode perder essa nossa fé que nos leva a ter essa capacidade de sonhar um dia novamente, mas isso tudo é muito regado à esperança. A Bíblia dá a definição de esperança que eu acho mais incrível, a melhor que eu já vi até hoje. A esperança é a âncora da alma. É a esperança que não deixa a gente afundar. A esperança não deixa a gente naufragar no mar de desilusão, de tristeza. A esperança pode te levar a acreditar novamente. E aí a fé anda atrelada com a esperança, porque em algum momento a fé nos faz acreditar até mesmo contra a esperança. Mas que não falhe a fé, que não falhe a esperança, que nunca percamos a confiança no amor de Deus, que nos ajuda a superar toda e qualquer crise causada por uma perda. Por último, não podemos perder jamais, gente, a bênção de ter um coração quebrantado. Um coração quebrantado que se submete à vontade de Deus nos livra de qualquer sentimento de revolta diante de uma perda. Um coração quebrantado nos faz, em vez de reclamar, de questionar demais contra Deus, querer colocar só Deus contra a parede, a gente consegue aceitar a vontade de Deus, consegue se submeter, entender, como diz o textuário aí da nossa lição, lá em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que no primeiro momento não pareça. Tem coisas que a gente só entende depois, como Jesus disse aos seus discípulos. O que eu faço, vocês não entendem agora, mas vocês vão entender depois. No calor da emoção diante da perda, a gente não entende por que isso acontece. Mas depois, quando tudo se acalma dentro da gente, com o passar do tempo, se a gente consegue manter a fé, a esperança e o amor, a gente vai entender. E essa fé, a esperança e o amor se nutrem dentro de um coração quebrantado, de um espírito não revoltoso. O salmista vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, humilde e sábio, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse espírito inabalável que nos ajuda aí a suportar as provações da vida precisa ser renovado dia a dia. E existe alguém
que pode renovar esse espírito inabalável. Esse alguém é Deus, através do seu Espírito Santo e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a superarmos as nossas perdas inaceitáveis aí. Tem coisas que são difíceis de aceitar mesmo. Na nossa natureza humana, na nossa força, na nossa fragilidade, na nossa falibilidade, a gente não consegue. Mas com o coração quebrantado, com fé, com esperança, com amor, se agarrando nesse Deus aí que tudo pode, confiando que Ele nos ama, apesar de, às vezes, as situações, as circunstâncias fazerem a gente duvidar. Jamais perca essa certeza de que Deus te ama e Ele tem sempre o melhor para você. Aguarde, confie, tenha fé, saiba suportar o tempo da espera, passe pelos processos diante das perdas e confie que o sol vai voltar a brilhar. Confie que ainda existe sonhos de Deus para você e você também vai recuperar sua vontade de voltar a sonhar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você passou aí por alguma perda, nós estamos vivendo tempos de muitas perdas. Só o Espírito Santo de Deus para nos consolar. E Ele se chama Consolador. Não é à toa que Ele é o nosso Consolador. E talvez a gente ainda não tenha vivido na nossa era um tempo em que a gente precisasse tanto dessa faceta, dessa característica do nosso Deus, Consolador. Que você seja alcançado aí pelo consolo de Deus. Que Deus te abençoe. Quero te convidar a seguir o canal do Crente Docente no nosso Instagram. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para receber mais estudos como esse, na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde e que você seja abençoado pelos nossos estudos e por essa palavra. Um grande abraço e até a próxima.